Bom, tudo que é ao vivo, a gente tem essas dificuldades, né? Isso pode acontecer. Está carregando aqui o WhatsApp. Mas enquanto carrega, enquanto eu mando para o Kleber, é um prazer muito grande, é um assunto muito importante para a gente estar trazendo e compartilhando. De fato, a gente tem muitos desafios no Departamento de Saúde, nessa obra médico-missionária. A gente ainda tem muita coisa para crescer, mas a gente já está fazendo assim, um caminho muito bonito, né? A gente tem crescido bastante e ver o depoimento e das pessoas que têm participado, que têm realizado esse ministério tão lindo, é o que enche o nosso coração de alegria. Às vezes a gente conversa com pessoas, né, e eles acabam trazendo realmente as dificuldades que tem de colocar na prática, quando a gente fala principalmente dos clubes Vida e Saúde, né, daí eles falam, Dani, é tão difícil, às vezes nem o próprio pastor acaba apoiando, a gente enfrenta tanta coisa, né, tanta barreira, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo a mão de Deus sendo colocada, né, sobre as igrejas, sobre as pessoas, e Deus fazendo acontecer apesar de todas as dificuldades. Então, como te mandei, Kleber, vê se foi aí. Chegou aqui, eu vou abrir aqui. Então, ótimo. Então, como o Kleber falou, eu trabalhei ainda um pouquinho à distância para a União Sul Brasileira como coordenadora para o Departamento de Saúde. Há 2 anos atrás, nós nos mudamos, eu e minha família, para os Estados Unidos. Meu esposo é pastor, trabalha aqui numa conferência, numa associação, com o departamento de missão e também com a vice-presidência dessa associação. E são grandes os desafios que a gente enfrenta aqui também. A gente tem visto a grande necessidade de crescimento nessa área de saúde aqui também, embora nos Estados Unidos a gente ainda tenha, principalmente entre os americanos, né, adventistas, a gente ainda tem uma compreensão um pouquinho maior ainda e a relevância dessa obra médico-missionária. Mas na prática aqui também nós temos muitos desafios. Então, em setembro, pode compartilhar quando você tiver, tá bom, Kleber? Okay. Em setembro do ano passado, eu entreguei a coordenação do Departamento de Saúde para a União Sul Brasileira, continuo como apoiadora e colaboradora do Corpo Vida e Saúde, junto com o Dr. Januário, junto com a Marcela, que foi quem escreveu o manual, e outros parceiros, a gente apoiando essa causa e trazendo informações aí, conhecimento sobre, né, sobre a saúde. Ótimo, vocês estão vendo a tela, pode passar. Kleber, eu vou falando para ti, tu vai passando para nós. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o Clube Vida e Saúde, ver algumas coisas que estão acontecendo ao redor do Brasil e como a gente pode se inspirar, o que a gente pode entender melhor e clarificar um pouquinho melhor o que é o Clube Vida e Saúde, como a gente pode começar e como a gente, como líder, pode apoiar tanto a nossa igreja como outros líderes a desenvolver essa obra tão importante. Mas antes da gente falar sobre o clube propriamente dito, eu gostaria de fazer um leve, bem pequenininho aí, review do que a gente tem como igreja, né? A gente precisa ter a noção, a mentalidade do que é ser igreja, né? Por que nós existimos quanto igreja? Qual é a diferença da nossa igreja para outras igrejas, né? Além daquela que nós sabemos, né? Uma igreja apoiada na Escritura, na Palavra de Deus. Mas nós surgimos num momento muito importante da história, onde a gente tinha aí uma realidade bem comprometida do que era ser igreja. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, lembra lá voltando nos tempos de Jesus, né, como que as coisas aconteciam. E ali a gente tinha o templo e nós tínhamos também, né, o santuário, que que indicava que tinha todo o simbolismo, né, de que um cordeiro morreria e ele seria, então, a representação do Salvador, que um dia morreria por nós, para perdão dos nossos pecados. E quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga do santuário e a gente já não tem mais a função do santuário, não terrestre, mas nós acreditamos no santuário celestial. E aí,
Os novos cristãos, eles então começaram a se reunir no que a gente chama de sinagogas. E dentro das sinagogas era um espaço onde as pessoas podiam se reunir, podiam entrar crianças, mulheres, lá eles tinham tabelionatos, lá eles tinham casa de serviço, educação, apoio para as pessoas, mas a gente sabe que na história esses novos cristãos foram expulsos das sinagogas, não podiam mais fazer parte. Então eles começaram a se reunir em casas, que é o que a gente chama em domos eclesias, e ali em casas eles se reuniam, e então eles faziam as mesmas coisas que aconteciam nas sinagogas, mas eles acrescentaram duas coisas a mais, que foi o batismo, né, o batistério e a Santa Ceia. E dentro desse modelo, o que a gente viu? A gente viu que já o sacerdócio não era só de uma pessoa representativa, como acontecia no santuário. O sacerdócio agora era de quem? De todos os crentes. Jesus mostrou o modelo como deveria ser a igreja, né? Jesus compartilhou isso. Então, os primeiros cristãos tinham um movimento muito forte. E a gente sabe de toda essa história que o movimento começou a crescer, crescer, crescer. Tentaram matar os cristãos e quanto mais cristãos eles matavam, parecia, né? Que quanto mais sangue escorria, mais novos cristãos surgiam. E a gente sabe na história que quando você não consegue derrubar, né, um movimento tentando matá-lo, você vai entrar dentro desse movimento e subverter, contar algumas mentiras ou modificar algumas coisas para você poder, de fato, corromper esse movimento. E foi o que Constantino fez lá no século IV, onde a gente sabe da história que colocou novamente as basílicas, agora a igreja já não servia mais como um espaço em que acontecia muitas coisas, educação, serviço, relacionamento, missão, agora a igreja era um lugar somente para adoração, trazendo de volta a conexão da igreja como um santuário. Então, perceba aqui, por que eu estou falando tudo isso antes? Porque é importante a gente entender o que é igreja, queridos. A igreja neotestamentária não é somente um espaço para o culto. A igreja neotestamentária, a igreja que Jesus nos ensinou o modelo como deve ser, é um espaço para adoração, para relacionamento e para missão. E dentro desse sentido, queridos, a gente viu durante muitos anos o que é ser igreja sendo corrompido, né? Então a gente já não teve mais essa expansão desse movimento e de integração realmente e participação de todos no serviço do alcance das pessoas para Cristo. E aí dentro de todo esse movimento surge ali o movimento adventista, pode passar, que é o que a gente chama de um movimento de restauração. E por que restauração? Quando Deus criou o mundo, a gente sabe que era tudo perfeito e todas as áreas da vida tinham harmonia. Então a gente está falando das relações sociais, das questões mentais, espirituais, o próprio meio ambiente e as questões físicas. Tudo estava em completa harmonia. Pode passar. E o que o pecado veio trazer? Destruição, ele trouxe desarmonia. E aí a gente tem todas essas áreas que compreendem a nossa vida, sendo ali, pode passar, pastor Kleber, sendo ali, então, destruída. E por quê? Porque o pecado faz isso, o pecado corrompe, o pecado destrói. E aí, dentro de toda essa história que eu contei para vocês logo no início, da parte do porquê que o movimento adventista ele surge justamente dentro desse contexto de reaproximação, de trazer harmonia para todas as áreas que estão conectadas com o ser humano. Porque Deus é quem traz essa harmonia, e nós acreditamos nisso. Por isso que a nossa missão, quanto igreja adventista, é justamente proclamar o evangelho eterno dentro do contexto das 3 mensagens angélicas do Apocalipse, levando a Jesus como Salvador. E aí, o que a saúde tem a ver com isso, Dani? Talvez você já tenha escutado isso outras vezes. Ellen White diz que a saúde, queridos, a reforma de saúde, ela faz parte da 3ª mensagem angélica e está tão intimamente ligado como o braço à mão com o corpo humano. Então, entenda, ela faz parte. A mensagem de saúde não é a mensagem do evangelho, mas a mensagem de saúde é a porta de entrada para a mensagem do evangelho. Pode passar. E olha como isso é interessante, queridos. É tão interessante
que a gente vê hoje, a gente consegue observar o quanto as pessoas estão abertas para questões relacionadas ao estilo de vida. Quando a gente fala, né, de uma alimentação saudável, de horas de sono, de exercício físico, da importância de respiração ao ar puro, de controle do estresse, né, de uma alimentação saudável, tudo isso, hoje a gente já tem respaldo da própria ciência com tantos artigos e evidências científicas mostrando, e as pessoas estão abertas para isso. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo num tempo da história onde essa mensagem nunca foi tão importante quanto agora, porque cada vez mais nós estamos numa rodinha de rato, né? Correndo e não saindo do lugar, cada vez mais adoecidos, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. A gente separa só para questões didáticas, mas nós sabemos que nós somos um todo, né? A gente não é separado, corpo e alma, nós somos alma vivente, é isso que Deus nos diz. E é por isso que Ellen White diz, olha que interessante, ela diz assim, ó, desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Pode passar. E por que será que Ellen White dizia isso, queridos? Ellen White dizia isso justamente porque, dentro do contexto que nós estamos vivendo, é um contexto onde a gente está cada vez mais doente, onde a gente está cada vez mais necessitando de apoio, de ajuda. E olha o que ela disse, gente, esse texto para mim é fantástico. Ela diz assim, ó, a obra médico-missionária traz à humanidade o evangelho de libertação do sofrimento. É a obra pioneira do evangelho. É o evangelho praticado. É a compaixão de Cristo revelada. Olha o que ela diz. A grande necessidade desta obra e o mundo está aberta para ela. Deus queira que a importância da obra médico-missionária seja compreendida e que novos campos possam ser imediatamente penetrados. Que os enfermos serão curados, os pobres e a sofredora humanidade será abençoada. Pode passar, Kleber. Isso é tão interessante, queridos, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado, né, mas já não é de hoje, já é há muito tempo que isso acontece. Né, a gente tem incentivo, inclusive do governo aqui dos Estados Unidos, que pesquisa os adventistas do sétimo dia de Loma Linda, porque eles têm uma sobrevida muito maior, uma expectativa de vida muito maior do que toda a população americana. Isso chamou a atenção. Então, a gente tem mais de 5 estudos feitos e sendo feitos ainda com essa população, não patrocinada pela Igreja Adventista, queridos, mas pelo governo americano, pelo Departamento de Saúde do governo americano, para entender como que é esse estilo de vida adventista. E aí agora a gente tem, inclusive, séries, né? Uma série no Netflix, das Blue Zones, onde o geógrafo Dan Bitter, o que ele fez? Ele mapeou as regiões onde mais tem longevos ao redor do mundo, pessoas que vivem próximo aos 100 anos, com qualidade de vida, onde a gente tem uma população grande dessas pessoas que vivem bastante, para entender o hábito de vida delas, né? Como que elas, quais são os fatores em comum que existem entre cada uma dessas Blue Zones, e aí a gente tem a Blue Zone de Loma Linda, onde estão ali os adventistas. E de graça, querido, sem investir nenhum real, nenhum dólar, nós temos um capítulo, né, dessa série, onde fala dos adventistas, onde fala sobre o sábado, sobre a alimentação, sobre a importância do serviço, né, tudo aquilo que nós cremos, né, tudo aquilo que nós acreditamos. Isso é bênção, porque as pedras estão falando. E ao mesmo tempo, quando eu olho para tudo isso, eu fico tão feliz, mas também me dá um pouquinho de preocupação, de medo. Eu falo assim, nossa, a gente tem tanta coisa boa. Imagine, não era para ser em cada região aqui, em cada local onde tem presença adventista, um grupo onde a gente vive mais, vive melhor, onde a gente se relaciona melhor, onde a gente serve a comunidade, onde a gente abençoa, onde as pessoas olham para a nossa igreja e dizem assim, uau, aquela igreja serve, aquela igreja abençoa, aquela igreja é poderosa. E seria uma bênção, né? E pode ser.
E é um grande desafio que nós temos. Pode passar, Kleber. O Ministério de Saúde, ele tem alguns princípios que são importantes. E aqui a gente está falando de desenvolver atividades, ações que sejam permanentes, né, que aconteçam ao longo do ano. E a gente está viciado em fazer algumas programações bem específicas, né? Traz uma pessoa para fazer uma palestra de vez em quando, ou então traz ali uma pessoa que vai dar uma aula única de culinária. Tudo isso é ótimo e deve continuar acontecendo. O problema é que se não houver relacionamento, se não tivermos mais tempo com essas pessoas, a gente não tem como estreitar a amizade. Por isso é tão importante, né? A gente está realizando atividades que sejam permanentes. A gente tem o objetivo de fazer o quê? Promoção e educação em saúde. Falar sobre saúde e estilo de vida. Proporcionar atividades práticas para a gente desenvolver saúde. Servir a nossa comunidade. Pode passar, Kleber. O que mais que a gente deve fazer? Trabalhar as questões espirituais, né? De quem é esse Deus que nos dá instruções de como cuidar desse corpo. Abordagem sempre mais positiva, ao invés de falar, não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Você não deve fazer isso. É a gente trazer para a realidade, porque é difícil, né? E a gente fala, ok, você não comia nenhuma fruta, agora você está comendo uma, uau, que bênção! Você não caminhava nada, agora você está caminhando 5 minutos, perfeito, depois você começa com 10, com 20, vai crescendo. Essa abordagem mais positiva e mais inclusiva. A gente proporcionar um ambiente de convívio social e ter clareza da nossa missão, queridas. A mensagem de saúde é muito mais do que a gente viver saudável, do que a gente viver bem. Ela é uma ferramenta para a gente conduzir as pessoas a Cristo. Pode passar. E aí eu pergunto para vocês, onde será que a gente está? Né? Como que está o Ministério de Saúde? Como que a gente tem desenvolvido essas ações de verdade? A grande maioria de nós temos desenvolvido somente algumas ações pontuais, mas sem nenhuma intencionalidade. O que que é isso? Eu só faço porque eu tenho que cumprir, faz parte ali, mas eu não estou realmente linkado com o propósito de missão, de serviço, de alcance, de pessoas, para poder conhecerem mais ainda sobre Cristo. Isso porque muitas vezes nós temos também uma liderança que não tem clareza sobre isso. Pode passar. Essa clareza, ou talvez porque não teve oportunidade de estudar um pouco mais, de conhecer, ou porque foi ali, né, bombardeado por tantas coisas negativas em relação à saúde, que tem até aversão quando pensa em falar sobre saúde. E como que a gente pode fazer isso mudar essa realidade? E essa é justamente a realidade dos clubes Vida e Saúde. É um ministério, não é mais um departamento, não é mais uma coisa que a gente inventou, mais um departamento para o Ministério de Saúde, não. Na verdade, o Clube Vida e Saúde é como se fosse um grande guarda-chuva, né? Ela é a identidade do Ministério de Saúde, porque ali a gente consegue desenvolver ações para dentro, mas também para fora. A gente desenvolve ações que são práticas, de alcance para a comunidade, a gente desenvolve ações intencionais ao longo de todo o ano. E a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com os outros departamentos da nossa igreja também. Então, o clube de saúde é viver saúde juntos, todos nós, pode passar. Ele é o coração. Então, quando a gente pensa, eu falo que é um grande guarda-chuva, né? Quando a gente fala, vamos montar um clube Vida e Saúde na nossa igreja, a gente está falando de um grande guarda-chuva, porque a gente entende que a nossa igreja não é só para a gente ir lá se reunir no sábado. A nossa igreja é para servir a comunidade, era para estar aberta durante todos os dias da semana, né? Era para a gente ter atividades acontecendo ali. Ai, Dani, mas é tão difícil, olha a realidade, a gente trabalha o dia inteiro. É verdade, queridos. E é por isso, talvez, que Deus tem feito um chamado para mim, para você, para nós revermos também o nosso estilo de vida, fazer algumas mudanças no nosso estilo de vida, para que a gente tenha mais saúde, mais energia, mais clareza, né? Para que a gente foque naquilo que é importante, porque Jesus está voltando e a gente está lutando contra o tempo, queridos, né? E a gente está cada vez mais sobrecarregado, mais cansado, com um monte de coisa para fazer. E Jesus está chamando a gente para simplificar as coisas, para unir forças, né? E para a gente pensar realmente de maneira intencional. Então, o Clube Vida e Saúde engloba todos os projetos que nós temos de saúde, mas a gente vai ter a mentalidade de serviço, a mentalidade e a intencionalidade de que as ações não precisam acontecer só no sábado, que as ações não são só para as pessoas de dentro da igreja, que para a gente desenvolver amizade, a gente precisa ter tempo com essas pessoas, que para eu alcançar a comunidade, eu preciso conhecer a realidade dessa comunidade. E isso envolve, sim, envolve andar a segunda
família. Pode passar, Kleber. E aí, queridos, quando a gente pensa no que o Clube Vida e Saúde vai desenvolver, a gente está falando do quê? De vocês terem, né, receberem essa capacitação para vocês saberem como usar informações e ferramentas boas para ajudar pessoas no processo de mudança. A gente vai trazer dentro do clube informações que são informações de qualidade, e é por isso, inclusive, que a gente insiste tanto e acredita na educação continuada. Por isso que a Escola Seifo Saúde, inclusive, existe. Não sei quantos de vocês são alunos, mas se não são, também são convidados a participar, porque a gente precisa ter compreensão para não ficar falando coisas que não estão alinhadas àquilo que nós, como igreja, acreditamos, né? Ou que esteja, assim, absurdamente contra aquilo que a gente prega, que a gente acredita. A gente entende também que é preciso apoio, respeito e tempo para que as pessoas possam realizar mudanças. E as pessoas somos todos nós, tá bom? E principalmente a base, né, desse processo do que o clube incentiva é aquilo que nós temos que é o diferencial, que é a fé em Deus. Deus como agente de mudança, o Espírito Santo como sendo competente para nos ajudar nos processos de mudança. Pode passar, Kleber. A gente vai dar uma corridinha, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa em Clube Vida e Saúde, a gente está falando de uma jornada, né, de uma caminhada. Então, é uma escadinha mesmo, que a gente vai subindo alguns degraus para a gente conseguir chegar e estabelecer um Clube Vida e Saúde legal, com uma liderança bacana, com atividades que acontecem legais, e não precisam ser muitas atividades. Pode passar, Kleber. São algumas atividades. E aí eu quero trazer para vocês, só para vocês conseguirem visualizar, como que seria, assim, um mapa, né, ou uma linha do tempo do que a gente desenvolve como clube. Então, primeiro a gente começa, né, e a gente já não começa desenvolvendo atividades, a gente começa planejando, a gente começa primeiro estudando, né, tendo ali pessoas, líderes da nossa equipe, que estão estudando, entendem o que é o Clube Vida e Saúde, os fundamentos, participam de reuniões e congressos como esses que vocês estão participando agora, fazem parte da Escola Seifo Saúde para poder ter mais informação e alinhar o nosso conhecimento. A gente organiza uma equipe, né, para poder fazer parte. A gente não precisa trabalhar sozinho, queridos. A gente pode trabalhar junto com o departamento da mulher, a gente pode trabalhar no departamento de recepção com outros departamentos da igreja, unindo forças para planejar ações que a gente pode fazer em comum. A gente compartilha essa visão com a igreja, com a liderança da igreja. A nossa igreja precisa saber qual é nosso objetivo quanto Clube Vida e Saúde. A gente quer trazer pessoas da comunidade para fazer parte da nossa congregação. A gente quer servir. O Clube Vida e Saúde não está refém a acontecer suas atividades somente dentro da igreja. Ele pode fazer dentro da escola pública, ele pode fazer junto com a unidade de saúde, ele pode fazer numa empresa, ele pode acontecer em qualquer lugar, mas ele está linkado à nossa instituição, à nossa igreja. E eu preciso planejar as ações, né? Eu preciso saber quais são as necessidades da minha igreja, da minha comunidade, para a gente poder oferecer coisas que vão ser relevantes. Eu já vi muito, sabe? Muita gente que desenvolve ação e fala assim, ok, nós vamos fazer uma oficina de hortas, legal. Mas a comunidade é uma comunidade que não está nem aí para a horta, ela não quer saber. É uma necessidade? Eu vou estar fazendo uma coisa que eu não vou estar falando com ninguém. Então, eu preciso ser intencional, conhecer a realidade da minha comunidade. Preciso pesquisar, pegar de aventureiro, desbravador. Vamos pegar um sábado, vamos sair todo mundo ali ao redor da comunidade e perguntar para os vizinhos o que você gostaria de saber mais sobre saúde, ou o que você gostaria que tivesse na comunidade para você ter uma saúde melhor. Vamos ouvir a comunidade, vamos fazer conexão com a unidade de saúde, com a prefeitura, líder comunitário, vamos saber deles quais são as necessidades, para daí a gente conseguir ver como que a gente pode ajudar. Isso é intencionalidade. Isso é a gente querer servir realmente, abençoar realmente a nossa comunidade. E aí depois, pode passar, a gente começa o desenvolvimento das ações. Eu gosto muito dessa imagem que mostra assim, a gente conhece a nossa comunidade? Quem são as pessoas que vivem ali? Nessa comunidade ao redor da igreja, né? Qual que é a faixa etária? Qual que é o perfil delas? Qual é o estilo de vida que elas têm?
né? Quais são as redes sociais e comunitárias que ela tem de apoio? Porque às vezes a gente quer reinventar a roda, gente. A gente pode só fazer parceria e unir forças. Às vezes tem uma rede, uma comunidade muito pobre, mas tem uma rede comunitária forte. Tem uma ONG que presta serviços, né? A gente tem centro de distribuição de comida, a gente tem um líder comunitário forte. Ou, às vezes a gente não tem nada disso. E aí, em cima disso, a gente vai planejando as nossas ações. Até aqui, tá fazendo sentido, gente? Faz sentido? Porque às vezes a gente quer fazer coisa, mas a gente quer fazer só da nossa cabeça. A gente faz a nossa cabeça e não fala com a comunidade, a gente não está conectado. E o objetivo, queridos, é a gente saber qual é a necessidade. Se a gente não sabe a necessidade, a gente vai oferecer coisas que a gente está respondendo perguntas que ninguém está perguntando. A gente está oferecendo coisas que ninguém está querendo. Entende? Então, vamos ser intencional nesse processo. Pode passar. E quando a gente pensa nas ações que a gente vai desenvolver dentro da nossa igreja, olha como isso é importante. A gente pode continuar fazendo as aulas de culinária que a gente faz, a gente pode tudo isso. E normalmente, de maneira geral, tem alguns assuntos que são comuns a todas as comunidades. Então, as pessoas querem se manter ativa fisicamente, né? Elas têm dificuldade em ter uma rotina de exercício, e a maioria já sabe que é importante manter o corpo em movimento. Outro tema em comum é a alimentação. As pessoas querem se alimentar melhor, né? Pessoas querem perder peso, estarem dentro do peso ideal para elas, né? Ter mais saúde. Pessoas querem, de maneira geral, esses assuntos. Mas aí eu não vou fazer só uma palestra, só uma coisa. Eu vou planejar ações que levem um tempo, que dê tempo suficiente para a gente se conectar de verdade com aquela comunidade, com aquelas pessoas. E aí a gente está falando o quê? De no mínimo uns 4 encontros, 5, 9, podem ser ciclos que acontecem, mas ciclos onde a gente vai oferecer um conteúdo, a gente vai interagir, a gente vai desenvolver amizade, a gente vai incentivar mudança e a gente vai abraçar essas pessoas. A gente vai criar parceria com essas pessoas, você faz parte de nós. A gente vai desenvolver o ministério, pode passar, como Jesus desenvolvia. Né? Jesus, o que ele fazia? Ele fazia com que as pessoas se sentissem pertencentes, ele não dizia assim, ó, primeiro crê em mim, né? Primeiro você deve se comportar como um cristão, depois você vai ser aceito como membro, né? Como um parceiro meu, como alguém que... Jesus não fazia assim, gente. Jesus primeiro fazia com que a pessoa sentisse pertencente, você pertence a mim. Aí a pessoa passava a acreditar nele. Depois que acreditava, a pessoa passava a mudar o seu comportamento. Então, ela se tornava não só um membro que vai, senta e fica quietinho, mas um discípulo que treinava e ajudava e capacitava outras pessoas também. E esse é o nosso convite. Por isso, quando a gente for fazer o planejamento das ações do nosso clube, é muito importante, queridos, que a gente olhe o calendário da nossa igreja, que a gente veja ações de outros departamentos para a gente não criar tanto conflito. A gente vê dias, de repente, da semana que a gente pode estar usando a igreja ou outros locais que a gente pode estar utilizando para poder desenvolver as ações do Clube Vida e Saúde. A gente vai criar, ser intencional. Por exemplo, se em setembro eu vou ter evangelismo, eu vou ter preparo para o batismo da primavera, eu posso ter, antes disso, um grupo participando do meu Clube Vida e Saúde, que já vai direto para essa série de evangelismo, que eu posso convidar para que eles participem dessa série de evangelismo. E aí eu vou planejando ao longo do ano ações para desenvolver com a minha comunidade. Eles não querem participar do evangelismo, de estudo bíblico, cada um no seu tempo, queridos, a gente continua convidando, a gente continua fazendo com que eles sintam fazendo parte, e eles vão fazer parte. Eu não sei quantos de vocês viram um depoimento, eu vou até mandar para você, Kleber, você passa para eles no grupo de WhatsApp. Uma líder de saúde lá da Bahia, ela queria fazer um clube, e ali a necessidade que ela via era de exercício físico, né? Porque todo mundo queria, ela levantou essa necessidade, queria exercício físico, mas não conseguia. O que ela fez? Não tinha ninguém, nenhum educador físico na igreja dela, e ela se matriculou numa academia, conheceu o professor dessa academia, começou a fazer academia, e convidou ele, explicou o projeto, que era para alcance da comunidade, para abençoar, para levar mais saúde,
convidou esse professor para fazer parte ali, liderar o grupo. Então, a gente pode ter não adventista participando no nosso clube profissional de saúde? Com certeza. A gente só precisa alinhar com a visão daquilo que a gente acredita, tá bom? E aí ela falou, ele topou na hora, esse professor começou a participar, todo domingo eles se reuniam na praia, faziam atividade física. Resumindo, ele e a esposa viram aquilo e ficaram assim, gente, a gente quer fazer parte disso. E eles estudaram a palavra de Deus e eles se entregaram a Cristo. Olha que bênção, né? Então, profissionais de saúde, a gente tem muito profissional de saúde capacitado e que está disposto a poder ajudar a gente nesses projetos. Pode passar, Kleber. Agora a gente vai ir passando. E aí, a gente tem trabalhado muito forte na construção de materiais para poder ajudar vocês a desenvolverem ações, porque a gente fala assim, vamos fazer ações que levem mais tempo, que permitam o relacionamento, a amizade, né, que trazem o conteúdo. E aí, às vezes, você pode estar se perguntando, gente, não tem profissional de saúde que pode me ajudar na minha comunidade, dentro da igreja, ou ninguém que eu conheço ainda, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não sou profissional de saúde, eu não sei. Então, a gente tem investido em materiais e capacitação para que vocês possam desenvolver, mesmo não tendo ou sendo um profissional de saúde. Pode passar. Como exemplo, a gente tem essa cartilha do Clube Vida e Saúde, que a união de vocês tem, vocês são da USEB, né, Kleber, se eu não me engano. Vocês têm esse material, temos ela também digital, que é para o líder. Como que funciona? Aqui a gente tem uma série de 12 encontros, e cada encontro, queridos, tem tudinho que você precisa fazer. Você não precisa nem falar se você não quiser, né? Tem toda a sequência das boas-vindas que você vai dar, a apresentação, tem os vídeos. Se você não tem um profissional de saúde para falar sobre o tema, ou você não se sente seguro para poder falar sobre esse tema, você vai clicar no vídeo junto ali com os participantes, vídeo curto, de 10 minutinhos no máximo, vocês vão assistir, vão discutir sobre esse vídeo, aqui tem as perguntas que vocês vão fazer, como que vocês vão fazer essa roda de conversa, vão fazer essa discussão, depois tem um momento de intervalo, onde vocês vão comer alguma coisinha saudável, ou uma dica culinária bem rapidinha que vocês vão fazer, um suquinho, um patê, e vão ali se relacionar, e termina com uma reflexão. Até a reflexão a gente tem um vídeo que você pode colocar para assistir, e depois essas pessoas vão sair desse encontro com um desafio para fazerem durante a semana, e na próxima semana vocês se reúnem novamente. Então, o que que é isso? Isso aqui nós temos a possibilidade de você que não tem nenhuma fluência para poder falar sobre saúde, como se você é um profissional de saúde e se sentir seguro, você não precisa passar o vídeo, você pode fazer esse momento, mas nós temos o beabá para que possa acontecer esses encontros. Pode passar, Kleber. E mais outros materiais que nós produzimos e que estão à disposição de vocês também. Então, se na sua comunidade tem necessidade de guia de hortas, é algo, sei lá, é algo que chama atenção, é uma comunidade muito carente, muito pobre, tem um terreno baldio que vocês podem utilizar em parceria com a prefeitura, sabe, com o líder comunitário, vamos fazer uma horta, vamos ensinar, porque às vezes a gente fala assim, ó, vocês devem comer mais saladas, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar salada. Então, vamos plantar essa salada, vamos ensinar pouco a pouco como elas podem crescer. Oficina de culinária, oficina medida certa, tudo com beabá, queridos, para vocês, pode passar, para vocês poderem realmente desenvolver na prática. Pode passar, Kleber. Esse é o paradigma de mudança de Cristo que eu falei para vocês, né? E aí, o que a gente viu? Pode passar novamente. Que existe, sim, um período de planejamento, né? Que é a gente ir se capacitando, porque isso a gente nunca termina, né? Ir se capacitando, montar uma equipe, saber qual que é a realidade da comunidade, fazer um planejamento das ações que a gente pode desenvolver, né? A gente vê as necessidades, a gente vê como que a gente pode contribuir como igreja, então a gente planeja as ações. E aí a gente começa. Aí a gente pode fazer a Feira Vida e Saúde, né? A feira não vai morrer em si mesma. A feira é ótimo, vem muita gente participa, se encanta, acha legal. Mas quando ela sai da feira, o que mudou na vida dela? Ela só recebeu informação. Mas se ela saiu da feira, e ali, depois que ela saiu da feira, ela já tem um convite, queridos, para falar, olha, eu vi que você se interessa pelo estilo de vida, que você quer mudar, que você quer melhorar. Nós estamos começando dia tal, um grupo, uma roda de conversa, um grupo de caminhada, uma escola de culinária, e você é convidado para fazer parte. Olha como a gente conecta.
A gente faz a feira de maneira intencional, já conectando para que ela participe das atividades que meu clube está desenvolvendo. Pode passar. E aí, então, queridos, a gente vai desenvolvendo esses ciclos de atividade, pode passar. A gente vai desenvolvendo, se conectando, e a gente vai criando uma cadência de atividades com essas pessoas. Qualquer encontro, Dani, eu não quero seguir nenhum desses manuais, eu sou psicóloga, eu sou sei lá o quê, eu sou educador físico, eu quero desenvolver o meu material, eu já tenho, a gente já acontece na nossa igreja, posso continuar assim? Claro que pode. Lembrando, só de ter na mente, né, que a gente precisa desenvolver ações que tenham continuidades. No primeiro encontro, se você vai fazer alguma coisa relacionada à saúde, você pode aproveitar para fazer uma avaliação da saúde. Existem termos que são importantes os nossos participantes assinarem, termos de responsabilidade, de participação voluntária, tudo isso nós temos. Peça para o Kleber, a União, a USEB tem também esses termos, a gente pode mandar, para que a pessoa entenda que ali não vai ser oferecido um tratamento de saúde, mas que ela está ali voluntariamente participando. Se elas desejam, se ela autoriza que a imagem dela seja divulgada, essas são questões que nos protegem, tá bom? Como igreja e como grupo. E no último encontro, o que a gente vai fazer? Vamos reavaliar essa saúde, vamos medir novamente, pesar, dependendo do foco que foi, né? Vamos ouvir para saber qual é o testemunho deles, né? O que eles sentiram, o que eles gostaram. Vamos comemorar, fazer uma formatura. Vamos já deixar marcado o nosso próximo ciclo que vai acontecer, né? Ou já conectar com a semana de colheita, com uma classe de estudo bíblico que vai acontecer na igreja. Perceba, querido, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa aprender a criar conexões com os outros departamentos da igreja também. Então, a nossa igreja, ela precisa ter clareza dessa visão, né? Clareza da importância dessa obra médico-missionária e como a gente pode unir forças juntos. Pode passar. E a gente já conecta eles, porque existe, queridos, esse link tão poderoso do evangelismo da saúde. E é isso que a Ellen White diz. Sabe, quando a gente está preparando o solo, quando a gente está preparando o coração das pessoas, é quando a gente está atendendo às necessidades delas. Aquilo que elas precisam, né? Aquilo que a ASA da nossa igreja já faz e que a gente pode unir forças junto com a ASA. Né? Muitos clubes Vida e Saúde acabam desenvolvendo ações em parceria com a ASA, com atividades de artesanato, porque você tem uma realidade de muitos idosos naquela comunidade. Por que não que a gente não pode, né? Isso também é saúde. Então, quando eu supro a necessidade, eu já preparo o coração, eu preparo o solo, né? Aí a gente vai plantando a semente. Como que a gente planta a semente? Conectando, né? Estando ali, imagina, a gente oferecendo, junto, participando com eles, oferecendo saúde, instrução, a gente vai cultivando os relacionamentos, né? A gente vai conectando e apresentando para eles a palavra de Deus, e aí a gente vai preservando essa colheita, estimulando para que essas pessoas sejam replicadores de tudo aquilo que eles aprenderam, de tudo aquilo que eles vivenciaram. Pode passar, Kleber. Eu estou já caminhando para o final, e agora eu vou passar para vocês alguns testemunhos de coisas legais que têm acontecido. Esse médico, que eu acho que é da união de vocês, se não me engano, do Rio de Janeiro, é da união de vocês, né? O doutor Fábio. O que ele fez? Ele entrou em contato com a Câmara Municipal, porque as pessoas tinham muita barreira, muita dificuldade para ir na igreja. E ele falou, então o clube vai acontecer aqui na Câmara Municipal. Entrou em contato, recebeu autorização, e aí um monte de gente veio, e ele começou as atividades do clube dele na Câmara Municipal. Fez parceria com empresas de água, né, de abastecimento de água da cidade, levou todo esse povo para lá, pode passar. Fez atividade física, uma série de atividades com o clube dele, olha, esse é o clube dele, olha que legal. Ensinou sobre hidroterapia, e olha que bacana, né? Saiu inclusive no jornal ali no ano passado, Clube Vida e Saúde vem com proposta de aumentar a qualidade de vida em Conselheiro Pena. Ó, que lindo esse trabalho, né? Então, um trabalho onde a gente vê a ação e o poder de alcance que a saúde tem, e não é um fim em si mesmo, né? A partir disso, o quanto o Dr. Fábio tem sido utilizado, né? Tem sido instrumento de Deus ali
para o alcance dessa comunidade também. Pode passar. E aí a gente tem diversos outros exemplos de ações, né? De grupos de artesanatos, de escolas de culinária saudável, coisas que acontecem dentro da igreja, gente que desenvolve ações, o Clube Vida e Saúde, dentro da escola pública, dentro de creches, criando parcerias, né? E levando instrução e desenvolvendo atividades. Pode passar. Aqui nós temos também um projeto pós-feira de saúde, que é o que eu falei para vocês, como é importante a gente utilizar a feira como uma ferramenta, né? Por quê? Pós-feira de saúde, a gente consegue realizar vínculo com essa comunidade. Isso aconteceu aí na região da Eusébio, no Espírito Santo. Pode passar as imagens, né? E aí a gente tem diversos outros grupos e atividades que acontecem. Grupos de atividade física na praia, em ginásio, no pátio da igreja, gente que tira todos os bancos da igreja e leva o pessoal para poder fazer atividade física, de canoagem, de exercício na praça da cidade. Pode passar. Clube Vida e Saúde pode... Ó que bacana, né? Aqui nessa imagem, eles utilizaram o espaço da escola para eles conseguirem fazer, fizeram parceria ali com a escola, a gente pode realizar, começaram com os professores, oferecendo para os pais de alunos, então pode ir passando, Kleber. Então as possibilidades, elas são muitas. Eu não tenho um ambiente perfeito, Dani, a gente faz com aquilo que a gente tem, né? Às vezes é em quadra, às vezes é em um lugar mais simples, às vezes é um grupo de caminhada, de ciclismo, é na praia. Então, perceba, a gente pode ir passando, a gente estar conectado com essa comunidade, levando vida, levando saúde. Não é só palestra, não é só senta que eu vou te ensinar, mas é justamente o movimento de juntos nós vamos crescer, juntos nós vamos melhorar. E aí outros cursos que nós temos do Respire Livre, cursos de terapias naturais que as pessoas oferecem, né, que realizam, grupo de apoio à saúde emocional, se você tem algum profissional de saúde emocional, né, aqui a gente, grupo de gerenciamento de estresse, e dentro desse grupo eles desenvolvem diversas ações, né, tanto de alimentação, porque a alimentação impacta nas nossas emoções, atividade física, e consegue trabalhar os 8 remédios naturais, pode ir passando. E o mais lindo, queridos, é que a entrega dessas pessoas para Cristo, ela vai vir, ela vai acontecer, naturalmente ela vai acontecer. Então, o nosso sonho, e aqui a gente já está bem no finalzinho da minha fala, é justamente esse, né? É que vocês, a equipe de vocês, a igreja de vocês, quanto mais pessoas tiverem essa clareza, mais fácil as coisas vão andar. Né? É participar dessa jornada de formação, de entender o papel importante da mensagem de saúde, da obra médico-missionária para esse tempo que nós estamos vivendo, né? É a gente liderar e começar essas atividades no nosso clube, começar pequeno, queridos, com uma coisinha de cada vez, né? Mas que seja relevante para a comunidade. É não desistir, porque vão vir muitas barreiras, né? Mas é a gente ter a certeza de que é o Espírito Santo que vai alcançar, vai trazer essas pessoas, vai trabalhar com todos aqueles que estão disponíveis. É discipular novos líderes e multiplicar os nossos clubes, porque a gente não precisa só ter um grande clube dentro da nossa igreja, a gente pode multiplicar e crescer e apoiar outros lugares. Pode ir passando, Kleber. E aqui a gente já vai finalizando, né? Ellen White diz assim, no livro Medicina e Salvação: há uma grande obra a ser feita. Estás fazendo tudo o que pode para auxiliar? Olha aí, Francisco, você está fazendo tudo o que você pode para auxiliar nessa grande obra? E você, Marília, está fazendo tudo o que precisa? Neide, Gil, você, Maria Gregória, tem feito tudo o que precisa? Tudo o que você pode? Sabe, queridos, Deus nos deu uma missão que os anjos poderiam invejar. A obra médico-missionária deve ser feita. Milhares e milhares de seres humanos estão perecendo. A compaixão do céu está tocada. Todo o céu está olhando com intenso interesse. Ellen White diz que em cada grande cidade deve haver uma representação da verdadeira obra médico-missionária. Pode terminar, pode fechar, Kleber. Sabe, nós estamos vivendo num tempo onde cada vez mais nós somos escravos, né? Escravos do nosso trabalho, dos nossos maus hábitos, a gente tem menos e menos tempo, a gente é escravo das redes sociais, né? A gente é escravo de uma alimentação que não é saudável, de um estilo de vida que está nos matando. A gente tem vivido
cada vez pior, mesmo com tanto avanço da tecnologia, da ciência, que pode desligar a apresentação, Kleber. Mesmo com tanto avanço, né, da ciência, de tudo, de todas as facilidades que nós teoricamente teríamos, né, para viver mais tranquilos, mas a gente tem cada vez estado mais cansado, sobrecarregado, desanimado, e cada vez mais distante de Deus e das coisas que Ele tem para nós. Deus promete para nós uma vida em abundância, né? Na sua plenitude nós só teremos no céu, mas aqui também Ele vem nos chamar para que a gente possa viver mais, viver melhor. Não para nós mesmos ou para nos glorificarmos, mas para que a gente possa tanto ser instrumento de bênção, de ajuda para outras pessoas, como que a gente possa ter força e energia para trabalhar para essa obra que é tão difícil, tão desafiadora, mas que é possível, né? Deus chama todos aqueles que estão disponíveis, é isso que Ele quer, a nossa disponibilidade. E Ele é suficientemente capaz para completar aquilo que falta.